À medida que se consolida o núcleo consciencial ainda no mundo do espírito, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas, por cujo motivo ela não estaciona, num dado momento, no limiar das formas físicas, mas impregna-as impelidas pelo impulso significante átomo de consciência espiritual criado no seio do cosmo. Mas poderá ser a ímpeto divino que o aciona para a angelitude, e, consequentemente, para a própria condição arcangélica. Isso comprova-nos a justiça, a bondade e a sabedoria de Deus, sem quaisquer privilégios ou diferenciações na escalonada do espírito em busca de sua eterna aventura. Todo arcanjo já foi homem, todo homem será arcanjo, essa é a lei. Aliás, a importância da vida do espírito não é quanto à contextura da instrumentação provisória usada para despertar sua consciência, mas, sim, aquilo que desperta, acumula e desenvolve em si mesmo, habitando a terra ou somente o espaço. Não há milagres nem subterfúgios da parte de Deus. Nenhuma entidade espiritual, malgrado ser um lobo solar, poderá ensinar, orientar e alimentar humanidades encarnadas, caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende realizar, não havendo graças merecidas, nem privilégios divinos. Obviamente os arcanjos também fizeram sua escalonada sideral sob o mesmo processo extensivo a todas as almas ou espíritos impelidos para o seu aperfeiçoamento. Se um arcanjo ou logos planetário pode ligar-se ao espírito de um medianeiro, como Cristo uniu-se a Jesus, e sendo incessante o progresso espiritual, mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus alcançará a mesma frequência e graduação arcangélica, e quando o espírito do homem alcança a condição beatífica de arcanjo, ele é então chamado Filho Sideral. É um Cristo, cujo estado espiritual absoluto é o amor, como a segunda manifestação de Deus ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ainda tão mal compreendida entre os católicos e os protestantes, e injustamente criticada pelos espíritas ortodoxos. Assim, o Logos ou Cristo planetário da Terra é realmente a entidade espiritual que, atuando na consciência global de toda a humanidade terrícola, alimenta e atende a todos os sonhos e ideais dos homens, e a fonte sublime, o legado sideral de Deus doando a luz da vida, o caminho, a verdade e a vida, em ação incessante através da via interna de nossa alma. Não é evidente que a lâmpada elétrica de vosso lar busque sua luz e força no transformador mais próximo, em vez de solicitar a usina distante? Deus, como usina cósmica e alimentador do universo, legou aos seus arcanjos, transformadores divinos de luz e vida, o direito e a capacidade de atenderem às necessidades humanas nas crostas terráqueas, doando-lhes energia devidamente dosada para a suportação e benefício espiritual de cada ser. Não há desperdício energético no cosmo. Jamais a divindade oferece um tonel de água para quem só pode suportar o conteúdo de um copo. Os homens perdem-se pelos caminhos dos raciocínios obscuros, buscando a verdade e a glória através de processos complexos e escravizando a razão às formas transitórias, enquanto, junto de si, continua um copo de água refrescante do Evangelho, capaz de saciar toda a sede humana. Mal sabem eles que Jesus codificou, em linguagem simples e de execução fácil, o pensamento e a glória do próprio Cristo planetário. Pergunta: existe alguma referência bíblica indicando-nos que o Cristo é realmente um espírito planetário, e não o próprio Jesus de Nazaré? Resposta de Ramatiz: conforme lhe temos dito, cada urbe tem o seu logos ou Cristo planetário, seja a Terra, Marte, Júpiter, Saturno ou Vênus, de acordo com a graduação espiritual de suas humanidades, também a maior ou menor absorvência da aura do seu Cristo, o que, às vezes, é assinalado com acerto pelos astrólogos, no estudo de suas cartas zodiacais coletivas. Quanto mais evolvida a humanidade de um urbe, ela também é mais sensível ou receptiva à vibração espiritual do seu arcanjo planetário. Sente mais intimamente a sua influência benfeitora e pende para as realizações superiores. No entanto,
Quando chega a época tradicional de fim de tempos ou de extinção espiritual nos planetas promovidos a melhor padrão educativo, é feita a separação no simbolismo dos lobos, das ovelhas, do joio e do trigo. Então os espíritos reprovados são considerados à esquerda do seu Cristo planetário, ou seja, à esquerda do amor. Em seguida são exilados para orbes inferiores, cuja vida inóspita afiniza-se com o conteúdo espiritual violento, agressivo e despótico, que é próprio da sua graduação inferior. Essa imigração incessante de orbe para orbe, então gerou a lenda bíblica da queda dos anjos, ou seja, espíritos talentosos, astutos e orgulhosos que subvertem as atividades do bem, pelo abuso do poder e de privilégios em suas existências planetárias. Mas é João Evangelista, no Apocalipse, quem deixa entrever de modo sibilino e sem duplicidade que o Cristo é uma entidade e Jesus outra, quando assim ele diz: E eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora foi estabelecida a salvação, e a fortaleza, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus que se ri. 10. João se refere, indiretamente, ao Cristo planetário do vosso orbe, de onde é enxotado Satanás, após a profética seleção espiritual, ou seja, simbolizado na comunidade de espíritos rebeldes ao amor do seu Cristo. Quando chega a época de fim de tempo, ou de limpeza astralina de orbe, então emigram os espíritos trevosos e rebeldes que infestam a aura e reduzem a frequência vibratória da luz crística provinda do interior. Depois de afastados da aura do orbe higienizado, é óbvio que este também se mostra menos denso na sua contextura astralina e por isso aflora maior quantidade de luz do seu Cristo planetário ao ambiente selecionado. Essa operação de técnica sideral, João enuncia no Apocalipse, ao dizer que o poder do seu Cristo foi restabelecido após a expulsão de Satanás. Usando de exemplo rudimentar, diríamos que a simples providência de se espanar uma lâmpada obscurecida pelo pó permite-lhe maior projeção de sua luz em torno, e por isso que a segunda vinda do Cristo será exclusivamente pela via interna do espírito do homem, e não conforme descreve a mitologia religiosa, pois quanto mais se sensibiliza ao ser, mas ele poderá absorver a luz espiritual do seu Cristo. Em consequência, o divino Logos ou Cristo já atua através de Moisés, Krishna, Isaías, Zaratustra, Zoroastro, Buda, Maomé, Confúcio, Fui, Anfion, Nunu e muitos outros instrumentos humanos. Mas Jesus foi o mais fiel intérprete do Cristo planetário, na Terra, ao completar 30 anos de idade física, quando lhe baixa sobre a cabeça a pomba simbólica do Espírito Santo. Durante o batismo efetuado por João Batista, Jesus passou a viver, minuto a minuto, as fases messiânicas do plano espiritual, traçado pelo seu elevado mentor, o Cristo Arcanjo do Orbe. Pergunta: poderias apontar-nos alguma passagem bíblica cuja clareza nos dispense de interpretações dúbias, distinguindo Cristo de Jesus? Resposta de Ramatiz. E muito significativo o diálogo que ocorre entre Jesus e Simão Pedro e os demais apóstolos, quando ele lhes indaga: E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro responde-lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Finalmente, depois de certa reflexão, Jesus então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus. Nesse relato, Jesus admitiu representar outro ser, o Cristo, além de si, e que há muito tempo inspirado e fora percebido intuitivamente por Simão Pedro. Falando mais tarde às turbas e aos apóstolos, o Mestre Jesus esclarece a sua condição excepcional de medianeiro do Cristo, não deixando qualquer dúvida ao se expressar do seguinte modo: Mas vós não querais ser chamado Mestre, porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Nem vos intituleis mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mateus 13, 8 e 10. É evidente que Jesus, falando na primeira pessoa e referindo-se ao Cristo na segunda pessoa, tinha o propósito de destacá-lo completamente de sua própria identidade, porque, em face de sua reconhecida humildade,
Jamais ele se intitularia mestre. Aliás, inúmeras passagens do Novo Testamento fazem referências a Jesus e o chamam Cristo. Mateus 27, 17 e 22, pressupondo-nos que mais tarde ele chegou a admitir-se como o Cristo, o ungido ou enviado, e se Jesus não esclareceu melhor o assunto, assim o fez em virtude dos apóstolos não poderem especular sobre a realidade de que ele pudesse ser uma entidade, e o Cristo outra, assim como a falta de cultura própria da época não lhes permitia raciocínios tão profundos como a ideia de arcanjo planetário. Capítulo 6. A identidade sideral de Jesus. Pergunta: Jesus não é o governador espiritual da Terra. No entanto, dizeis que ele veio da esfera dos amadores, provavelmente algum nome situado muito além do nosso sistema solar. Resposta de Ramatiz. Mais uma vez tomais a palavra do Espírito pelo Espírito da Palavra. Porquanto não estamos nos referindo a qualquer situação geográfica ou astronômica nestes relatos, Jesus deixou o seu reino espiritual apenas quanto à redução do seu campo vibratório e da sua consciência sideral, mas não veio de qualquer outra latitude astronômica ou cósmica. A esfera dos amadores é um conjunto sideral de almas excelsas identificadas por um qual semelhante ao de Jesus. São espíritos eletivos entre si, que formam um todo ou coletividade sideral e vibram, felizes, unidos pela mesma natureza angélica. Não se trata de uma esfera material ou planeta físico, mas de um estado vibratório peculiar e de natureza superior. São entidades portadoras de um amor incondicional, que sentem-se felizes quando eleitas para qualquer missão redentora nos mundos físicos, dispondo-se a todos os sacrifícios em benefício dos seus irmãos que ainda se encontram nesses planos inferiores. A esfera dos amadores pode ser concebida à semelhança de uma esfera social, esfera militar, esfera científica ou esfera religiosa, em que se agrupam criaturas pela mesma afinidade, simpatia ou tarefas semelhantes. Jesus foi um avatar eleito da esfera dos amadores para baixar à terra no tempo predito, porque só um espírito do quilate dessa esfera seria capaz de tanto amor e renúncia para a missão de redimir o homem terreno. No entanto, desde a origem do vosso orbe, ele jamais deixou de presidir os vossos destinos, atento ao esquema evolutivo traçado há trilhões de anos terrestres na elaboração do atual grande plano, que vos proporciona a aquisição individual de consciência espiritual. Pergunta: em nossas reflexões concluímos que o amor absoluto e incondicional há de ser, no futuro, uma qualidade comum a toda a humanidade cósmica, mas em face de vossa exposição, parece-nos que só a esfera dos amadores agrupa, realmente, as almas já cristianizadas por esse amor. Não é assim? Resposta de Ramatiz. Inegavelmente, o amor é a essência espiritual indestrutível e o fundamento da angelitude de todos de ser. O anjo, como símbolo da alma perfeita, só é completo quando também já adquiriu a sabedoria cósmica. Embora todas as almas afins a Jesus sejam portadoras de amor tanto semelhante quanto ao dele, elas podem se agrupar em conjuntos diferentes, unidas por outras características e gostos preferenciais. Não é difícil comprovarmos que a figura tradicional do anjo, cultuada pelo católico, é realmente um símbolo da alma completamente livre de quaisquer deveres ou preocupações para com os mundos materiais, e goza do livre-arbítrio de doar o seu amor e sabedoria a quem melhor lhe apetecer. O anjo possui duas asas, mas ele só se equilibra, no tráfego do reino do céu, quando ambas estão perfeitamente iguais ou uniformes, porquanto a asa direita simboliza o intelecto ou a razão, e a esquerda o coração ou o sentimento. A angelitude ou perfeição exige completo e absoluto equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Por isso, quem vive na terra, humilhado e submetido às provas cruciantes da carne, desenvolve a paciência, o amor, a resignação e a ternura, e, em futuro próximo, há de voltar à terra ou a outro orbe, tantas vezes quantas forem necessárias para desenvolver a asa direita, ou seja, a sabedoria da razão pura. Em consequência, embora a esfera dos amadores congregue espíritos angélicos, o
cuja característica fundamental é o amor e a renúncia da própria vida, para o bem do próximo, não é única nesse gênero, pois todos os espíritos angelizados e já libertos das encarnações planetárias obrigatórias, embora sejam sábios, também são amorosos, mas o amor também pode ser manifestado de vários modos e conforme a índole psíquica de cada ser, seja um homem ou um anjo. Os amadores, portanto, são um tipo de espíritos que depois de eleitos para qualquer missão nas crostas planetárias, jamais se prendem aos bens do mundo onde atuam, e além do seu amor incondicional para servir e ser útil em tarefas de alta responsabilidade, a pobreza é a principal característica de suas vidas. Eles não vacilam em suas lutas messiânicas, pois as enfrentam desde o princípio com uma decisão heróica e absoluta renúncia pelo ideal superior que esposam e divulgam. Esse é o tipo dos espíritos peculiares da esfera dos amadores. Embora o amor incondicional e absoluto seja, realmente, no futuro, uma qualidade comum de toda cósmica, tal sentimento toma características peculiares da índole e do temperamento de quem manifesta. Pergunta: poderíeis dar um exemplo mais claro, a fim de compreendermos melhor o fato de existirem manifestações amorosas diferentes, de acordo com os temperamentos dos espíritos agrupados na mesma esfera angélica? Resposta de Ramatiz: suponhamos um conjunto harmonioso de almas, cujo sentimento fundamental também seja o amor absoluto, o qual, no entanto, é composto de espíritos que se ajustaram à índole dos ingleses, latinos ou asiáticos. Embora o sentimento predominante entre esses espíritos seja o amor no mesmo diapasão espiritual, os seus sentimentos se há de expressar em conformidade com o temperamento e a índole de cada uma dessas raças. Assim, os ingleses seriam fleumáticos e persistentes, os latinos eufóricos e extrovertidos e os asiáticos místicos e introspectivos, cada um impondo o seu cunho característico na prática e na manifestação de si mesmo amor. Eis porque têm sido tão diversas as manifestações do amor pelos benfeitores da humanidade. Aqui, desenvolve-se e progride a medicina ou a física, graças ao sacrifício ou abnegação de um pastor, Edison ou Marconi. Ali, Pitágoras, Sócrates ou Spinoza devotam todo o seu pensamento em amenizar a angústia humana pelo medicamento sutil da filosofia. Acolá, o gênio de Da Vinci, o espírito agitado de Van Gogh, as privações e a tristeza de Rembrandt, também geraram a beleza e o encanto misterioso da pintura, manifestando seu amor ao homem pela magia das cores. Beethoven, o gigante da música, do El Mundo à Nona Sinfonia, o testamento do amor em sons. Mozart distingue-se ainda moço, deixando as mais fascinantes melodias para a criatura humana. Bach deixa um monumento musical alicerçado no conceito de que o objeto de toda a música devia ser a glória de Deus. Tolstói, Dickens, Cervantes, Victor Hugo e outros manifestaram esse amor tentando novos roteiros na esfera social e moral do mundo. Marco Polo, Colombo e os outros o fizeram na tentativa de estreitar as distâncias da Terra para o mais próximo convívio dos homens. Portanto, é sempre o amor manifestando-se nos coloridos mais variados, em conformidade com a índole de cada ser. Muitas vezes o sábio, o gênio ou o cientista principiam aquecendo o amor em si mesmos, numa satisfação ainda ególatra. No entanto, eis que transborda esse amor além das necessidades e da contenção do ser, para se transformar em doação ao mundo e em benefício da humanidade. Indubitável que os guias espirituais precursores de Jesus também serviram a humanidade e a ensinaram para o bem, porque eram de índole amorosa. Mas há diferença entre as formas de pregar esse amor, se compararmos Jesus a Confúcio, Krishna, Buda, Moisés, Zoroastro, Maomé, Gandhi e outros. Só ele, enfim, o mais pobre dos homens, também foi o mais rico de amor. Pergunta: porventura, outros conjuntos de espíritos afinizados pelo mesmo amor e sabedoria, e que se constituem em esferas semelhantes à dos amadores? Resposta de Ramatiz: existem inúmeras outras esferas espirituais